Deus, Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Quem achou, diga glória a Deus. Não, aliás, vamos pegar a partir do 22. João 8, versículo 22 diz assim. João 8, a partir do verso 22. Diz assim: Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Diga amém. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Alguém vira essa caixa aqui para mim, por favor. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Olha aí, ó. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Versículo 25 diz: então perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o começo? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele eu ouvi, essas eu digo ao mundo. Versículo 27, eles não entenderam que Jesus falava de Deus Pai. Olha aí, ó. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixará sozinho, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha que palavras de Jesus. Olha o nosso modelo, o nosso exemplo, o que está falando? Porque eu só faço sempre o que lhe agrada. Versículo 30. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Versículo 31. Então Jesus disse aos judeus que acreditaram nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente, olha o verbo, olha a palavra, verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vou ler de novo. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, obrigado. Obrigado por este momento especial, em que nós iremos continuar, porque na verdade já começamos a falar sobre a tua palavra. Então, meu Deus, neste momento nós queremos nos humilhar na tua presença e pedir perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Nesta manhã de concerto, nesta manhã de assentar à mesa, nesta manhã de Santa Ceia, meu Deus, nos ajude a fazer os concertos necessários contigo, para que possamos nos libertar de tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Senhor, olha para nós, toma as nossas vidas em tuas mãos e continua falando, porque nós, os teus servos, desejamos, precisamos e queremos te ouvir. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus. Me lembra que os anúncios vão ficar para o final, tá? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus aqui, ele estava falando ali no templo. Estava falando para muitas pessoas, falando para vários tipos de pessoas. Estava falando para fariseus, estava falando para os saduceus, estava falando para sacerdotes, estava falando para pessoas comuns, enfim, estava falando para um grande número de pessoas. E sobre o que Jesus estava falando com aquelas pessoas. Veja bem, Jesus estava falando sobre si mesmo.
Jesus estava falando sobre quem afinal ele era. Jesus estava falando sobre o que ele veio fazer aqui no mundo. Jesus também estava falando sobre o seu relacionamento com Deus. Ou seja, Jesus estava informando aquelas pessoas sobre tudo acerca dele mesmo. Porque Jesus era assim, Jesus não deixava dúvidas, Jesus nunca escondeu a sua verdadeira identidade, Jesus nunca escondeu quem ele era, a não ser num dado período em que isso foi necessário para que todos não soubessem antes do tempo que ele era verdadeiramente o Messias. Mas a partir daquele ponto, isso começou a acontecer de forma clara. Jesus não escondeu isso de mais ninguém, tanto que ele pergunta para Pedro: Pedro, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí Pedro disse: um profeta, isso e aquilo. Ele falou: mas vocês, os meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Foi aí quando Pedro faz aquela declaração: tu és o santo filho do Deus vivo, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Salvador. Então Jesus informando para aquelas pessoas tudo acerca dele mesmo. Então, meus queridos irmãos, Jesus foi e sempre será a expressão exata do ser de Deus. Tanto que certa vez Jesus falou para as pessoas: quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, eu sou o próprio Pai, porque na verdade Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, ok? É a unidade dentro da diversidade, a chamada trindade bíblica, ok? Então vocês percebam que Jesus em nenhum momento ele esconde isso, ele sempre foi e sempre será a exata expressão do Pai. Então veja, não aceitar a Jesus na nossa vida, não aceitar Jesus da maneira que ele é na nossa vida, significa recusá-lo. Porque para que eu aceite Jesus, eu preciso aceitar Jesus como ele é. Para isso ele está informando para essas pessoas aqui quem ele é e como ele age. Ok? Ele não está escondendo nada de ninguém, ele está sendo claro. Ele está fazendo tudo, colocando tudo às claras, como se diz popularmente, ele está colocando as cartas na mesa. Eu sou esse aqui, eu faço isso aqui, eu ajo dessa maneira aqui, eu vivo nesse padrão aqui. É isso que ele está fazendo. Então, quando a gente resolve aceitar Jesus na nossa vida, a gente tem que aceitar como ele é. E muitas vezes o que a gente quer? A gente quer mudar o jeito de Jesus ser para que isso venha se adequar ao modo de vida que a gente escolhe. Não é assim, eu não escolho o modo de vida. A partir do momento em que eu abraço a fé em Jesus Cristo, por incrível que pareça, já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Olha aí, é ou não é? Já não mais sou eu quem vivo, Jesus passou a viver em mim. E agora a vida que eu vivo é pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a sua própria vida por mim. Olha aí. Então, veja como as coisas começam a se encaixar. Então, quando eu abraço a fé em Jesus, significa dizer que eu adotei também o padrão de vida que Jesus veio trazer para mim. Significa também que eu decidi adotar o que Jesus é, a realidade de Jesus para mim, a verdade de Jesus para a minha vida. Então, a partir daí eu tenho que seguir esse molde, eu tenho que me ajustar a essa realidade da pessoa de Jesus, porque senão alguma coisa não vai dar muito certo. Então, quando eu decido não fazer assim, quando eu decido viver da minha própria maneira, continuar pela minha própria mente, é o mesmo que escolher continuar como prisioneiro do pecado. Olha aí, ó. Prisioneiro do pecado. E assim continuar vivendo de acordo com os padrões que são impostos pelo príncipe desse mundo. Quem é o Deus desse mundo? Quem é o príncipe desse mundo? Vamos aqui comigo, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Quem achou, diga amém. 2 Coríntios, capítulo 4. No versículo 4 diz assim, ó. Vamos pegar a partir do verso 3, diz assim, ó. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Agora no versículo 4, nos quais o Deus, vê que o Deus aí está em letra minúscula, o D minúsculo. Quando é o Deus Jeová e Yahvé, está em letra maiúscula, D maiúsculo. Então, o Deus de onde? Deste mundo,
Olha aí. Cegou o entendimento de quem mesmo? Dos descrentes, gente. Quem é o descrente? Aquele que não crê. Aquele que duvida. Aquele que não tem convicções. Aquele que não tem certezas. Então, o príncipe desse mundo, quem é o príncipe desse mundo? É o diabo, pode falar o nome dele, não precisa ter medo dele não, ele que tem que ter medo de você, por incrível que pareça. Então diz aqui, o Deus desse século, ou desse mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha aí, ó. Aleluia, podia até parar por aqui e ir embora para casa, não é verdade? Então, o Deus desse mundo, ele cega o entendimento das pessoas que não acreditam, das pessoas que se recusam a viver o padrão de vida de Jesus, das pessoas que evitam se aproximar de Jesus, querem viver à distância, querem servir a Jesus à distância. Então, o inimigo vem com aquela mão suja, aquela mão nojenta, e cega o entendimento das pessoas. O que é um entendimento cego? É uma pessoa que não enxerga um palmo do que está diante dos seus olhos. Não enxerga um palmo da realidade espiritual. Veja bem, a gente está falando de realidade espiritual. A gente não está falando de realidade mundana, de realidade física. A gente está falando de realidade espiritual. Deus é Espírito. Jesus é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Então não tem como a gente lidar com eles na dimensão física somente. Você compreende isso? Porque tudo derivou do espiritual. Não é? Quem criou todas as coisas que existem? Foi algum mortal? Não, foi Deus. Não existia nada e ele disse, haja isso, haja aquilo e tudo houve. Não é verdade? Então tudo derivou a partir do espiritual, gente. Então significa dizer que quando o assunto é Deus, o espiritual tem que estar em primeiro lugar. Porque aí vai abranger todas as outras coisas, inclusive o físico. Porque o físico passou a existir a partir do espiritual. Foi ou não foi? Vai lá em Gênesis que você vai ver isso. Então, quando você coloca o espiritual em primeiro lugar, a sua relação espiritual com Deus, com Jesus em primeiro lugar, o que vai acontecer? O material da sua vida, o físico da sua vida também vai ser alcançado. Alcançado de que maneira? Alcançado com a bênção de Deus. Você pode dizer aleluia para isso? Alcançado com a bênção de Deus, significa dizer que toda a sua vida, toda a sua casa, todos os seus atos, todos os seus afazeres, as suas emoções, tudo vai ser controlada por Deus, através do Espírito Santo. Olha aí, ó. Então eu pergunto para você, a gente não pode deixar de conhecer isso, a gente não pode deixar de saber disso. Como é que a gente vai viver uma coisa que a gente não sabe? Como é que a gente vai usufruir de uma coisa que a gente nem sabe que tem direito, nem sabe que é direito nosso? Tem uma musiquinha que alguém cantou, um cântico, que diz assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas o que será que ele conquistou na cruz? Será que a gente sabe direito? Pois é, está na Bíblia, a gente precisa saber, para que a gente possa lançar mão. É como se você tivesse uma herança depositada na sua conta bancária e você não soubesse. E você ia viver na miséria, e lá uma riqueza tremenda na sua conta bancária, e você vivendo na miséria. Porque você não sabe que tem essa herança lá. Então, a gente precisa saber quem é Jesus, a gente precisa saber o que ele fez, como ele age na nossa vida, como ele agiu, saber que ele só faz a vontade de Deus, saber que ele foi obediente até a morte, saber que essa obediência gerou um nome que está acima de todo nome. Deus honrou a Jesus, exaltou a Jesus sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome e colocou a seguinte condição: um dia todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar: o meu filho, o nome de Jesus, o que obedeceu até a morte como Senhor, para a minha glória, diz o Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Aleluia! Então, eu não posso deixar a mão do Deus desse mundo, Deus desse século, ficar ofuscando a minha realidade com Jesus Cristo e a partir de Jesus Cristo. Então, veja bem, Jesus veio trazer o quê? O padrão de vida abençoada, diga amém. Ele veio trazer o padrão de vida verdadeira, diga aleluia. Ele veio trazer a própria vida de Deus para nós, diga amém. Aleluia. Uma vida de liberdade, diga glória a Deus, de tudo aquilo que vai na contramão da vontade de Deus para nós, de tudo aquilo que Deus nos oferece em Jesus Cristo, diga amém. E não é pouca coisa não. Nos libertando de todas as cadeias da maldade, de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que vai trazer dano para nós, de todo o pecado.
Então, meus queridos irmãos, era disso que Jesus estava falando com aquelas pessoas. Aí você sabe o que aconteceu? Um monte de gente acreditou nele. Interessante. Um monte de gente acreditou nele. E aquelas pessoas que acreditaram em Jesus, na verdade, estavam sendo libertas de todo o peso do pecado. Estavam sendo libertas de todo o mal. Estavam sendo libertas de tudo aquilo que causava dano para eles. Porque, na verdade, o que Jesus quer é que todos nós sejamos livres. Você pode dizer glória a Deus? Ele quer que todos nós sejamos livres. Aleluia! Mas a gente precisa estabelecer alguns padrões, algumas situações, para que essa liberdade possa ser uma realidade na nossa vida, sempre lembrando que a gente não pode confundir liberdade com libertinagem, que a gente não pode confundir liberdade com fazer o que eu quero. Liberdade não é isso. Liberdade em Deus é outra coisa, muito maior, vai muito mais além do que isso. Essa liberdade da libertinagem e do fazer o que eu quero é a liberdade do padrão humano, é a liberdade da filosofia e por aí vai, não é a liberdade da realidade divina. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, eu preciso acreditar que Jesus é tudo aquilo que ele diz que é. Olha aí, ó. O problema daquelas pessoas, da maioria delas, em detalhe, eram pessoas que entendiam das coisas espirituais, pelo menos da lei de Moisés. Eram fariseus, eram saduceus, supostos mestres da lei, pessoas altamente espirituais dentro do contexto de espiritualidade deles. Eram sacerdotes, eram líderes religiosos. Vamos isentar daqui as pessoas comuns, que muitas delas eram iletradas e não tinham conhecimento pleno de quem era Deus. Mas aquela grande maioria tinha esse conhecimento. E mesmo assim, apesar de tudo acerca de Jesus estar escrito nos livros dos profetas do Antigo Testamento, ainda assim, apesar de conhecerem todas essas escrituras, eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Eles não acreditaram que Jesus veio de onde ele disse que veio. Quando ele disse, eu sou lá do alto, vocês são aqui de baixo. Foi um dos versículos que nós lemos aqui. Deixa eu ver aqui onde ele disse. Ele disse aqui, ó, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Olha aí. E aí Jesus ainda completa. Eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Por quê? Se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. O que Jesus estava dizendo? Se vocês não acreditarem que eu sou poderoso para perdoar os pecados de vocês, vocês vão morrer nos seus pecados. E morrer no pecado significa o quê? Ter um mau desfecho no final de todas as coisas, no final dos tempos. Significa ir para o Hades, ir para o inferno. Era isso que Jesus estava dizendo. Se vocês não mudarem de posicionamento, o que vai acontecer com vocês é isso. Vocês não estão acreditando em tudo isso que eu estou falando. Eu estou trazendo a liberdade para vocês. Eu estou trazendo o escape da condenação, da prisão, das cadeias do pecado. Eu estou trazendo a libertação. Eu posso quebrar essas correntes. E ele ainda diz, porque eles sabiam, veja, eles sabiam, a gente não está falando de pessoas leigas. Todos os fariseus, saduceus, sacerdotes e líderes religiosos sabiam que só uma pessoa podia perdoar pecados. Essa pessoa era Deus. E todos eles sabiam que eu sou é um dos nomes de Javé. Ou Yahvé, que é o nosso Deus. Então, quando Jesus diz, vocês não acreditam que eu sou, Jesus estava dizendo, vocês não acreditam que eu tenho poder para perdoar pecados, mas eu sou. Quando Jesus diz eu sou, e ele repetiu isso algumas vezes, quando ele diz eu sou, ele estava dizendo, eu sou Deus. Apesar de ser o Jesus homem, eu também sou Deus. Veja, Jesus não deixou de ser Deus por ser 100% homem. Ele apenas se despojou das suas qualidades divinas, mas ele era 100% homem e continuou sendo 100% Deus, agindo como homem no seu ministério, mas não deixou de ser Deus, e como Deus, ele era o único que podia perdoar pecados. Por isso que ele está dizendo para eles, eu sou, e se vocês não acreditarem em mim, vocês vão morrer nos seus pecados. Então veja bem, meus irmãos, vamos trazer para a nossa realidade agora. Crer ou não crer? Eis a questão. Isso parece apenas um lindo jargão filosófico, mas não é só isso.
Isso se encaixa em várias situações da nossa vida, principalmente na nossa relação com Deus. Crer ou não crer, acreditar ou não acreditar que Jesus é Deus, acreditar ou não acreditar que o poder de Deus se manifesta na minha vida, acreditar ou não acreditar que Jesus me salvou, ressuscitou ao terceiro dia, para que eu possa ressuscitar com Ele e ir para a glória. Acreditar ou não acreditar que se eu quero desfrutar do melhor de Jesus para mim, eu preciso me ajustar a padrões divinos. Veja, é uma coisa chata falar nisso nos nossos dias. Ninguém quer se ajustar aos padrões de ninguém. A gente vive num tempo onde tudo é relativo, num tempo onde tudo se relativiza. Ah, não precisa ser bem assim, não é bem assim. Não, é assim sim. Os valores bíblicos, os valores de Deus são absolutos. O que é um valor absoluto? É um valor que não se negocia, um valor que não muda. Já está estabelecido e ponto. São valores absolutos. Aí a gente quer viver porque eu vivo na pós-modernidade, porque eu vivo no século 21, aí eu quero dar um jeitinho, tu não, Jesus vai entender. Não vai não, meu irmão. Lembra no começo que eu falei que a vida cristã não é uma vida de ilusão? Achar que Jesus vai dar um jeitinho é ilusão. É ilusão. Jesus vai perdoar as minhas falhas mediante o meu arrependimento. Isso não é dar jeitinho, isso é ser justo. Ok? Agora, tipo, eu vou continuar vivendo assim, eu vou continuar pensando assim, eu vou continuar fazendo assim, e quando chegar a hora, Jesus vai quebrar o meu galho. Não vai, não. Tem que mudar. Evangelho é boa nova, é coisa fresca. E coisa fresca sugere o quê? Mudança. Olha aí. Então eu preciso rever as minhas posturas, rever os meus posicionamentos constantemente, para que eu possa estar sempre alinhado com os padrões de Deus, acreditando realmente que Jesus é isso tudo que Ele diz ser, que Ele pode fazer tudo isso que Ele diz que faz. Ele está dizendo aqui, ó, se vocês não se ajeitarem aí, ó, vocês vão morrer no pecado de vocês. Se vocês não acreditarem em mim, para e pensa nessa questão de acreditar em Jesus. Será que a gente acredita em Jesus como deveria? Não estou falando de acreditar para a salvação, não. Isso aí a gente acreditou. Agora, Jesus só salvou? Ele não cura? Ele não liberta? Ele não traz alegria no espírito? Ele não prospera? Ele não faz isso? Claro que faz. Agora, será que eu tenho acreditado nisso? Realmente? Quando eu fico doente, será que eu acredito que se não chegou a minha hora de morrer, Jesus vai me curar? Tenha eu o que tiver? Ah, eu estou com câncer, se não chegou a minha hora de morrer, eu não vou morrer de câncer. Pergunta para você, Ana Maria Braga morreu de câncer? Não é nem crente. Ela morreu de câncer? Há quanto tempo ela tem câncer? Eu conheço um monte de gente que tem câncer e está vivo. Conheço um monte de gente que teve e morreu, porque chegou a hora. Como o que morreu atropelado, chegou a hora. De alguma coisa a gente vai ter que morrer. Ninguém vai morrer saudável. Um corpo perecível. Tem que acontecer alguma coisa. Não é verdade? Então você perceba, aí eu estou doente, aí é hora do vamos ver. Aí eu vou até no bruxo, mas não recorro a Jesus. E aí? Vou num monte de lugar. Tomo banho de pipoca, tomo banho de sal grosso, tomo banho não sei de quê, mas não recorro a Jesus. Quem cura é Jesus. É promessa, é conquista. Ele conquistou isso na cruz. Pelas suas chagas, pelas suas feridas, eu fui sarado. Olha aí. Você entende? Aí eu acredito nisso. Ou então na hora que eu estou com um problema financeiro grave, Ele é o dono de quê? De nada? Não, Ele é o dono de tudo. Diga comigo, Deus é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Aí quando a crise financeira vem, o que acontece? Eu alopro, eu largo tudo, eu espanco a mulher, eu me mato, o que eu faço? Cadê a crença em Jesus? Cadê a confiança? Jesus estava lá com Pedro, sem um tostão no bolso. Porque eu estou com mais dinheiro que Jesus estava. Aqui, ó. Tem alguma coisa aqui. Jesus não tinha nada. Aí chega os caras, bate na porta. Está Jesus e Pedro em casa. Quem é? É o alfandegário, não. É o coletor de impostos. Vocês têm que pagar imposto para Roma. Aí Pedro, pô mestre, o coletor está aí dizendo que a gente tem que pagar um imposto, mas eu sei que o senhor é rei. Rei paga imposto? Jesus falou, Pedro, faz o seguinte, ó. O que você faz na vida? Antes de eu te chamar. Era pescador. Então pega o anzol, vai lá no mar e joga o anzol, que é o que você sabe fazer. Joga o anzol.
primeiro peixe que vier, pega ele, abre a boquinha dele, pega lá o dinheiro e traz para a gente pagar o imposto. Pedro podia dizer assim: Jesus, o senhor é ridículo. Não podia dizer? O senhor é ridículo. Como é que eu vou fazer isso? Eu sou algum bobão? Vou pagar mico? O que vão dizer de mim? Vou para lá pescar? Boca de peixe para tirar dinheiro de boca de peixe? Peixe não come dinheiro, peixe come minhoca. Ele não podia dizer isso? Mas Pedro conhecia Jesus. Pedro andava com Jesus o dia inteiro. A diferença de andar com Jesus, de conhecer Jesus. Foi Pedro quem disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele sabia com quem ele estava lidando. Ele falou: se Jesus mandou eu fazer, alguma coisa vai acontecer. Vê como é que nós somos? Às vezes Jesus manda a gente fazer um negócio, a gente acha que vai pagar ridículo. Não, isso não é de Jesus não, eu vou passar vergonha. Aí vem logo essa frase: vou passar vergonha. Eu quero é passar vergonha com Jesus e ser ridicularizado por quem quiser, mas eu quero passar vergonha com Jesus. Não adianta eu ser o tal sem Jesus e logo ali na frente eu me afundar. E aí Pedro foi lá, pegou o peixe, trouxe o dinheiro. Toma aí, Jesus. Ele falou: não, paga aí você, chama o cara aí, paga aí. Paga o meu e paga o seu. Pagou os dois. Faltou dinheiro para pagar o imposto? Pergunto: Jesus tinha dinheiro no bolso? Pedro tinha dinheiro no bolso? Nenhum dos dois tinha. Faltou para pagar? Não faltou. A gente acredita nisso? Quando a gente olha lá no armário, não tem dinheiro naquele bolso que você guarda? Ou quando você olha na carteira, não tem dinheiro, e aí a conta vai chegar e a comida vai acabar, vou morrer de fome? Vai não. Se você acredita em Jesus, você não vai. Alguma coisa ele vai fazer. Alguém aqui já morreu de fome alguma vez? O negócio sempre teve bom para o teu lado? Não. Olha aí. Então, você está entendendo? É uma questão de acreditar ou não acreditar, gente. Jesus fala tudo que ele é. Jesus diz tudo que ele faz. Ele diz: eu e Deus somos a mesma pessoa. Eu e o Pai somos um. Ele falou isso ali. Ele falou nessas palavras aqui, ó: quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. O que ele estava querendo dizer? É uma mistura só. Nós somos um. Então, em outras palavras, vamos agora por dedução. Então ele diz: o que o Pai faz, eu também posso fazer. Era isso que ele estava dizendo. Tudo que o Pai faz, eu também posso fazer. Tudo que o Pai faz, eu sou capaz de fazer, porque eu e o Pai somos um. Você pode aplaudir o nome dele mais uma vez? Glória a Deus. Então, não acredita quem não quer, não é verdade? Aí veja bem. Aí Jesus então, vamos aqui no versículo 30 agora, diz assim: quando Jesus disse isso, muitos creram nele, ou seja, muitos acreditaram nele. Ou seja, agora, Jesus já não está falando mais para aquele grupão, onde tinham fariseus, saduceus, sacerdotes, populares, tinha todo mundo. Agora Jesus está falando para esses aqui, ó, que acreditaram nele, os do versículo 30, que diz: quando Jesus falou isso, muitos creram nele. Aí o versículo 31 diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Agora Jesus faz assim, ó, separa. Eu vou falar agora para esses aqui, para aqueles que acreditaram em mim. Olha que coisa bacana. Jesus não faz distinção entre pessoas, mas existe uma grande diferença para Jesus com relação aos que creem nele e aos que não creem nele. Aqueles que não creem vão morrer nos seus próprios delitos e pecados. Aqueles que creem vão ser libertos do pecado e alcançar a glória eterna. Você pode aplaudir o nome dele mais uma vez? Glória a Deus! Jesus agora então vira para aqueles que acreditaram em tudo que ele falou, em tudo que ele estava fazendo, de acordo com a vontade do Pai que o enviou. Jesus, dentre outras coisas, ele estava demonstrando para aqueles que acreditavam nele que ele veio trazer a luz, que ele é a própria luz. Ele falou isso. Aliás, ele é a única fonte. Diga comigo: Jesus é a única fonte que pode iluminar a realidade espiritual de uma pessoa. Diga aleluia. Glória a Deus. Só quando cremos em Jesus, meus irmãos, conseguimos enxergar a realidade das coisas. Aí sim, conseguimos ver as coisas como elas realmente são. Porque nem tudo que parece é. Diga comigo: nem tudo que parece é. A visão de Deus, a visão de Jesus é completamente diferente da nossa. João 8:23, vai no versículo 23 aí comigo, ele diz assim, ó: Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo da onde? Da terra. Eu sou lá de cima de onde? Do céu. E ele continua dizendo:
Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Olha que coisa interessante. Então veja bem, quem enxerga as coisas do alto, pensa comigo, do alto de uma montanha, enxerga muito melhor do que quem quer enxergar as coisas de um vale. É verdade ou não é? No vale você está com duas pedras, duas montanhas do seu lado. Então a sua visão fica limitada ao que está à sua frente, ao sul, e ao que está, aliás, ao norte e ao que está ao sul. O que está à sua frente e o que está atrás de você. A sua visão fica limitada, porque você está dentro de um vale. Tem duas elevações enormes do seu lado, como se fosse um canyon, não é verdade? Então você veja, quem é que enxerga melhor? Quem está vendo da montanha ou quem está vendo do vale? Deus está no céu, diga glória a Deus. Jesus está dizendo, eu sou do céu, eu vim do céu, e lá do céu eu vejo todas as coisas, diga aleluia. Deus está vendo todas as coisas, diga glória a Deus, e Ele está vendo a nossa necessidade de sermos libertos de todo o mal, de todo o pecado, de toda a malícia, de tudo aquilo que tenta nos atrapalhar. Meus irmãos, veja bem, é por isso que Deus enxerga as coisas com perfeição. Essa é a visão que Jesus tem sobre todas as coisas, a visão perfeita. Jesus enxerga a sua vida de modo perfeito, diga glória a Deus. Por isso Ele pode ver os nossos erros, os nossos pecados com clareza. E assim nos fazer enxergar, meus irmãos, a necessidade de nos libertarmos de todos eles. Mas para isso nós temos que acreditar em tudo que Ele diz e em tudo que Ele é. Porque o desejo do coração de Deus é que nós sejamos livres, diga amém, livre de toda malícia. Nós temos que andar simples como as pombas, foi isso que ele disse? Simples como as pombas, ou seja, dentro da simplicidade. Jesus é simples, você nunca viu Jesus em nenhum extremo, nem para um lado nem para o outro, nem para mais nem para menos. Jesus sempre foi tremendamente equilibrado, é assim que Ele quer que a gente seja. Ele quer que a gente tenha esse equilíbrio de andar na presença dEle, de acreditar no potencial dEle, de acreditar no grande amor que Ele tem por nós. Será que alguém em sã consciência seria capaz de duvidar do amor de Deus? Seria capaz de duvidar que Deus nos amou, e se Ele nos amou, Ele continua nos amando, porque Ele não muda? E quando Ele prova isso, quando Ele envia o seu próprio Filho, não existe maior prova de amor do que alguém dar a sua própria vida por outra pessoa. E Jesus deu a sua vida por nós. Deus o enviou para que Ele assim o fizesse. Então tem como duvidar do amor de Deus? Tem como duvidar que Deus é a própria essência do amor e que Jesus é a expressão exata do amor de Deus? Não tem como, meus irmãos. Não tem como. Muitas vezes o que falta para nós, para que a gente não caia na mesma condição dos saduceus e alguns líderes religiosos, quando Jesus disse assim para ele, ó, errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles não conheciam, por isso faziam coisas e pensavam coisas e falavam coisas ridículas aos olhos de Deus. Aí Jesus diz para eles, em algumas versões está assim, ó, vocês cometem grande erro por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E muitas vezes a gente cai nesse mesmo erro. A gente não acredita que Jesus é quem Ele diz, ou que Ele pode fazer, o que Ele é capaz de fazer. E a gente está sempre colocando Jesus em xeque, a ponto de às vezes negociar com Jesus. Jesus, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Se o Senhor fizer aquilo, eu faço aquilo outro. Jesus não precisa disso. Jesus só precisa da gente acreditar quem Ele é e que Ele não mentiu para nós, que tudo que Ele diz que é e faz, Ele vai fazer. E nunca vai deixar de ser. Você pode dizer um glória a Deus e aplaudir o nome dEle mais uma vez? Aleluia! Glória a Deus. Segunda coisa que precisa estar envolvido nessa questão, a gente ser liberto de tudo isso, a gente precisa perseverar em viver a palavra de Jesus. Ele continua falando para essas pessoas que acreditaram nele, e ele diz assim, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Veja que coisa. Crer em Jesus, meus queridos irmãos, por incrível que pareça, não significa estar sempre nele. Eu posso crer nele, mas não estar nele. Eu posso crer nele, mas não andar com ele. Eu posso crer nele, mas não depender dele. Você compreende? Então, alguns podem acreditar nele num dado momento da vida e a partir daí desacreditar. Porque veja bem,
ele diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra. Vamos entender palavras como padrão de vida, como padrão de comportamento, como regra de fé e prática. Porque, na verdade, é isso que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Veja, nós temos um livro, gente. Nós temos um livro espiritual. Isso é fantástico. Você já parou para pensar nisso alguma vez? Alguns países, algumas repúblicas têm a sua Constituição escrita, não é? Como o Brasil, por exemplo, a República Federativa do Brasil tem a sua Constituição, que foi alterada algumas vezes, não é? Mas existe uma Constituição. O que é essa Constituição? É uma regra de prática para essa república, para que tudo se vá bem, para que todo cidadão cumpra. Se todos cumprissem a Constituição, todos os países, inclusive o Brasil, seria uma maravilha. O problema é que quase ninguém cumpre. Para se cumprir, tem que ter um Supremo Tribunal Federal para exigir a execução das coisas que estão na Constituição. A Constituição do crente é a Bíblia. Olha aí. É a regra de fé e prática. O que significa dizer? Que para a minha vida funcionar às mil maravilhas, eu preciso cumprir a Constituição do Reino de Deus. Aí você pega, abre a Constituição, no artigo 4, a partir do artigo 5, parágrafo 1, e lê até o artigo 7, parágrafo 29, 28, que é o Sermão da Montanha, que está lá no Evangelho de Mateus. E você vai ficar de boca aberta. Você vai dizer: meu Deus, se eu fizer isso aqui, minha vida vai ser perfeita. O Sermão da Montanha é o resumo da regra de fé e prática do crente da Nova Aliança, ou seja, do crente do Novo Testamento. É Jesus fazendo uma reinterpretação da Antiga Aliança e trazendo para uma aliança melhor. Então você percebe? Agora a gente precisa permanecer. O que é permanecer? Perseverar. Não é eu me converti, eu recebi a Jesus, agora é comigo mesmo. Não é contigo mesmo, não. Continua sendo com Jesus. Agora através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Quem é a palavra? O próprio Jesus. E o verbo, o que é o verbo? Verbo é palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos parafrasear. E a palavra de Deus, que é Jesus, encarnou e habitou e andou entre nós e continua no nosso meio. Você pode aplaudir o nome dele por causa disso? Aleluia! É simples assim. É simples assim. Agora Jesus diz assim, ó: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Veja os acréscimos. Ele coloca: se vocês permanecerem, ok? A gente lembra do ser, estar, permanecer, ficar. Então você vê: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se ele coloca verdadeiramente, é porque existe o falsamente. É ou não é? Poderia estar assim, ó: vocês serão falsamente meus discípulos. Não é verdade? Mas ele diz: vocês serão verdadeiramente. Então significa dizer que para ser discípulo verdadeiro de Jesus, tem que permanecer na palavra. O que é permanecer na palavra? É viver a palavra no dia após dia. Não é uma vez ou outra. Não é fazer 6 dias na semana o que eu bem entendo e no 7º dia eu fazer o que Jesus quer. Isso não vai funcionar. Você entende por quê que Jesus disse também? Ai meu Deus, eu estou com vontade de ficar aqui o dia inteiro. Eu passei um tempo fora. Eu estou com vontade de ficar aqui o dia inteiro. Já falei lá pra caramba, mas estou querendo falar aqui também. Porque são coisas importantes demais. Então veja bem. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes a gente enche a boca para dizer que é um discípulo de Jesus, mas na realidade pura, na realidade verdadeira, será? Vou repetir o que Jesus falou: se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então vamos fazer uma contrapartida. Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vocês não permanecerem na minha palavra, não sois verdadeiramente meus discípulos. Olha aí. Nós somos seres pensantes ou não somos? Então vamos pensar. Aí eu não faço, eu vivo ao meu bel prazer. Eu estabeleço as minhas regras, os meus padrões. E aí eu chego no domingo, vou encher a boca que eu sou discípulo de Jesus? Sou não.
Verdadeiramente não. Posso ser de nome, nominal. Posso ter um codinome de discípulo de Jesus, mas verdadeiramente na concepção jesuína eu não sou. Não sou. Porque para ser verdadeiramente discípulo de Jesus, tem que permanecer na palavra. O que é permanecer na palavra? É viver de acordo com a palavra. É fazer o que a palavra diz. Se a palavra diz que eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer. Aí eu não obedeço, eu estou permanecendo na palavra? Se a palavra diz que eu tenho que depender, eu tenho que depender. Se a palavra diz que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Se a palavra diz que eu tenho que me humilhar, eu tenho que me humilhar. Se a palavra diz isso e aquilo, eu tenho que fazer isso e aquilo. Agora, se eu vou na contrapartida da palavra, pode também usar a contrapartida no texto. Não sou verdadeiramente discípulo de Jesus porque não permaneço na palavra. Você entende? Então, gente, eu tenho pensado muito nisso nos últimos anos. É a hora da igreja de Jesus Cristo acordar. Não se é igreja do jeito que se quer, não. Não se é igreja do jeito que se quer, não. Infelizmente, igreja, na concepção de muitos, virou um compromisso social. Virou um compromisso social. Vou à igreja que é legal. Para mim não danço pagode, né? Não gosto de forró, não gosto da sofrência. Então vou para a igreja, que é legal. Não é isso, igreja não é isso. Igreja não é isso. Igreja é lugar do povo de Deus, do povo que permanece na palavra, do povo que quer viver em santidade, no povo que quer obedecer, no povo que quer seguir, no povo que quer ser guiado pelo Espírito. Igreja é para isso. O Deus que requer adoração, que é digno de ser adorado, igreja é para isso. Igreja é para quando eu estiver errando, eu ir me consertar. Aí muitas vezes eu venho para a igreja, vou pior, vou com rebeldia para casa, vou com malcriação, vou com isso, vou com aquilo. É melhor ir para macumba, sinceramente, não tem nada contra a macumba não, é um segmento. Mas é melhor ir para lá, que lá ninguém cobra essas coisas. O diabo não cobra essas coisas, né? Mas Jesus cobra, a gente tem que seguir. Para que eu possa ser verdadeiramente esse discípulo de Jesus. Porque uma coisa, gente, outra coisa, você está vendo aqui, a gente está lendo na Bíblia, o pastor não está inventando nada. E tem mais, não é um texto, como alguns textos que tem na Bíblia, de difícil interpretação. Não é um texto que precisa vir um pregador intergaláctico, né, para interpretar o que Deus está querendo dizer. Não é, está escrito de forma clara. Tem coisas que está escrito de forma clara. Algumas coisas em figura, por exemplo, Jesus diz, eu sou a porta, ele é porta. No sentido literal, não, mas no sentido figurado, ou seja, eu sou o caminho, não é? Mas tem coisa que está tão claro que não precisa interpretação. Jesus está dizendo aqui, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são meus discípulos de verdade. É isso que ele está dizendo, precisa de interpretação? É isso que está escrito, é isso que ele quis dizer. Agora cabe a nós. Se eu quero mesmo ser liberto, é muito fácil eu bater no peito e dizer, eu sou livre no Senhor. Livre de quê? Livre como? Livre para quê? Livre para quê? Será que a gente tem condição de responder isso? Se alguém requerer de nós a razão da nossa fé? Pois é, a gente tem que pensar. Aí o TJ bate na minha porta e me dá uma aula de tejotismo. Pois é, ainda me faz comprar Sentinela e o Despertai. Pois é. E eu não tenho argumento para ele. Eu conheço um monte de crente que virou TJ. Se deixou levar pelos argumentos dele. E dificilmente você vai ver um TJ convertido ao Evangelho. Porque os crentes que evangelizam não têm argumento para eles. Você entende como esse negócio é sério? Gente, isso é sério demais, isso é sério demais. Eu não estou aqui querendo julgar ninguém, não. Mas a gente tem que despertar. A gente tem que viver a realidade do que nós somos, do que Jesus é para nós, a liberdade que nós temos direito no Senhor. Mas para que eu possa viver essa liberdade, ela é para os discípulos de Jesus, e para ser discípulo de Jesus tem que permanecer. É por isso que a gente vive colocando chifre na cabeça do cavalo. Por isso que a gente vive, o sinônimo disso é inventar moda, é por isso que a gente vive inventando moda. Eu não aceito isso. Eu não concordo com aquilo. Vai olhar na Bíblia, então você não está concordando com a Bíblia. Eu me lembro de alguém na Bíblia, deixa eu me lembrar quem foi. Deixa eu me lembrar quem foi que disse, vocês na verdade estão lutando contra Deus. Lá no tempo de Moisés, não foi? Deus falou para Moisés, Moisés, eles não estão resistindo a você não, eles estão lutando contra mim. Eles não querem te obedecer, se eu coloquei você nessa posição de liderar esse povo, de conduzir esse povo, eles não estão te obedecendo, eles não estão desobedecendo a você não, estão desobedecendo a mim.
Deus falou para Moisés, estão desobedecendo a mim. Você entende a abrangência dessas coisas? Aí a gente quer inventar moda, não, eu vou fazer assim, porque é assim que eu acho que tem que ser e acabou. Você quer ver um exemplo disso? Quer ver um exemplo disso? Eu vou te dar um exemplo bem pertinente. Veja bem, gabinete pastoral. Gabinete pastoral. Alguns anos atrás, assim que o bispo Roberto Macalister, que foi o fundador da Igreja Nova Vida, surgiu com os atendimentos lá na Associação Brasileira de Imprensa, lá no centro do Rio, e depois numa sala lá no edifício central, onde ele atendia os gabinetes pastorais que eram solicitados através da ABI, através do rádio, do programa de rádio da Nova Vida. Então ele atendia lá, ficavam filas enormes lá na porta da sala do edifício central, no andar da sala do edifício central, para ser atendido o gabinete pastoral. Depois, os anos foram se passando, outras igrejas de Nova Vida foram surgindo, gabinete pastoral passou a ser uma coisa muito procurada. Isso se espalhou para outras igrejas que não tinham esse tipo de atendimento, passou a ter, e aí o que aconteceu? Virou uma coisa legal. A maior parte dos crentes procurava o gabinete pastoral. Qual era a intenção dos crentes ao buscar o gabinete pastoral? Está lá o velho irmão Daniel, aliás, avançado em dias, né, que pode me ajudar. Qual era a intenção das pessoas? Procurar orientação de Deus através do pastor. Olha aí. Para as coisas da sua vida. O que Deus acha? O que eu devo fazer no meu casamento? O que Deus diz? Meu casamento não está bem. O que eu tenho que fazer? Né? Aí ia lá procurar o conselho da parte de Deus. O pastor usava a Bíblia, pelo menos nós da Nova Vida, e eu creio que os pastores sérios também sempre aconselharam de posse da Bíblia. A gente não tem que falar o que eu acho, é o que Deus determina, ok? Então veja bem, e era uma constante isso. Os gabinetes ficavam lotados, porque os crentes iam procurar a direção de Deus. Eu não sei se vocês já notou, vai nas igrejas por aí, aqui por exemplo, vamos usar a nossa igreja como exemplo, deve ter uns 5 anos que eu não atendo um gabinete. Por que será? Será que ninguém tem problemas? Será que ninguém precisa de orientação bíblica? Não, é porque cada um faz o que bem entende. A opinião de Deus não vai chocar com a minha, não vai bater com a minha, então é melhor nem procurar saber a opinião de Deus, deixa que eu resolvo. É assim, aí a gente vê um monte de crente com a vida arrebentada, um monte de crente separando todo dia, um monte de crente isso e aquilo, crente afundado até o pescoço em dívidas, crente com sentimentos à flor da pele, crente com o coração arrebentado, crente cheio de ódio no coração. Por quê? Porque não quer ajuda, porque vai resolver. Não, eu é que resolvo, não vou perdoar e acabou. Não vou pedir desculpa e acabou, não vou pedir perdão, isso é problema meu. Não, a minha vida financeira é problema meu, eu é que sei. Então, vamos continuar indo para o buraco, né? Vamos continuar sofrendo. A intenção de Deus é aliviar o sofrimento, é libertar do sofrimento. Entendeu? Então, gente, é uma questão para ser pensada assim. Eu não sei nem por que eu estou falando essas coisas. A única coisa que eu sei é que é dia de Santa Ceia. Isso aqui não está no meu script, não. Mas Deus está mandando eu falar. Então, você perceba, o que fazer então? O que a gente vai fazer da vida então? Obedecer ninguém quer. A gente vive um tempo que ninguém quer obedecer. Filho não quer obedecer pai, crente não quer obedecer pastor, mulher não quer obedecer marido, marido não quer obedecer mulher. Ninguém quer obedecer. Como é que vai ser então as coisas? Se uma das bases do evangelho é a obediência. O maior exemplo que Jesus deu foi de obediência. Obediência até a morte, morte de cruz. Será que se Jesus pudesse escolher, ele escolhia o Calvário? Mas Deus já tinha escolhido para ele, então a ele restava o quê? Obedecer. Ele não disse que só fazia o que o Pai mandava, o Pai mandou ele para a cruz. Ele foi ou não foi? Mas aí o que aconteceu? Foi exaltado ou não foi? Pois é, porque obedeceu. Aí eu não obedeço, eu quero ser exaltado. Deus manda eu obedecer meu pai e minha mãe, eu não obedeço, quero ser exaltado. Ainda diz que é o primeiro mandamento com promessa. Obedece teu pai e tua mãe. Aquela honra ali está inserido ali, está implícito ali, obediência. Honrar o pai e a mãe é obedecer o pai e a mãe, cuidar deles. Então, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí eu não faço isso, não honro meu pai, não honro minha mãe, quero promessa. Quero promessa, vou enricar, Deus vai me enricar. Não vai não, meu irmão. Vai trabalhar duro ali, vai comer o pão que você vai granjear com o teu suor. Vai comer ali na dureza. Por quê? Não quer fazer a contrapartida. Só quer o bem bom, Deus está pronto para dar o bem bom. E ele ainda disse o que certa vez? Se vocês me ouvirem, quiserem,
Olha aí, ó. Quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Será que Deus está falando de quê? De dureza? Não está falando de dureza, não, está falando de bênção. Está falando de promessa se cumprindo, de coisa legal acontecendo, de coisa boa acontecendo, de casamento equilibrado, de filhos obedientes, de casais felizes, de emoções no lugar, de vida financeira abundante. Ele está falando dessas coisas. Você está entendendo? Mas aí, a minha parte. Aí eu quero ser livre. Eu vou ser livre de quê? Eu vou continuar amarrado, eu vou continuar preso. Eu preciso perseverar firme. Ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Leia comigo aqui em João mesmo, no capítulo 12. João, capítulo 12. Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar logo a pregação de manhã e de noite eu não vou pregar. Vamos lá. João 12. Claro que eu vou, tá, gente? Estou brincando. João 12, versículo 48. Ele diz assim, ó. João 12, versículo 48. É isso mesmo? Deixa eu ver. É. Olha que negócio que Jesus diz, gente. Olha aqui, ó. Mais uma vez, não precisa de interpretação intergaláctica. Olha o que ele diz. João 12, 48. Quem me rejeita... Aliás, quem me rejeita não recebe o quê? As minhas o quê? As minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que eu falei, ou seja, a própria palavra vai julgar. E ele continua dizendo, essa o julgará no último dia. Olha aí. E ele diz no 49, porque eu não falei por mim mesmo. Olha aí de novo, ó. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai, quem é o Pai? Deus, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar, aleluia. Olha o exemplo, afinal ele é ou não é o nosso exemplo? Então o Pai já tinha ordenado para ele o que ele tinha que dizer, anunciar, o que ele tinha que fazer, fazer o que o Pai mandou. E olha o versículo 50, diz, e sei que o seu mandamento é a vida eterna, porquanto as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou, aleluia, não precisava dizer mais nada, olha aí, por isso que Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Jesus não era só discípulo, ele também era filho, assim como nós. Nós não somos só discípulos, somos também filhos, desde que permaneçamos na palavra dele. Não é verdade? Então, pensar, meu irmão, tem que pensar. Não adianta eu chegar aqui, eu podia chegar aqui, fazer uma mensagem de 30 minutos, ficar aqui pulando, glória a Deus, aleluia, orar em línguas, falar em línguas, e rodopiar, e virar uma cambalhota, e bater na parede, ricochetear para lá, ricochetear para cá, sapatinho de fogo. Não tenho nada contra. Mas isso aqui, ó, a igreja tem que escutar essas coisas, a igreja tem que aprender, tem que viver essas coisas. Torna a dizer, não adianta nada eu dar 50 cambalhotas aqui, profetizar, falar em línguas, chegar ali fora e começar a falar mal da vida da minha sogra, falar mal dos outros, desejar mal para o vizinho, falar mal de A ou de B. Não perdoar quem eu tenho que perdoar, não pedir perdão, não reconhecer um erro meu. Não adianta nada, chego na igreja, igual aquele boneco do posto. Já viu? Fica voando assim. Não adianta nada, é só fachada. E discípulo de Jesus não vive de fachada, ele permanece na palavra. Diga glória a Deus e aplauda o nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Temos que perseverar. João 15, vamos aí no 15. Versículo 7, João 15, versículo 7, diz assim, ó. Olha aí, ó. Quer bênção? Pois é, vamos lá, João 15, versículo 7, olha aí, ó. Receita da bênção. João 15, 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Você pode dar um glória a Deus? Vou ler de novo. Se permanecerem em mim quem? Em Jesus. E as minhas palavras permanecerem em vocês, que palavras de Jesus, vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. Eu pergunto para vocês se é para qualquer um? Não. É para quem permanecer em Jesus e viver as palavras de Jesus.
Esse pode pedir o que quiser e Deus vai fazer aquilo que a gente acabou de falar aqui. Vai viver as bênçãos, vai ver a bênção financeira, vai ver a bênção no casamento, vai ver a bênção na família, vai ver a bênção no negócio, vai ver a bênção no trabalho, vai ver a bênção nas emoções, vai ser bênção pura. Mas veja, a condicional. Aí eu quero ser crente hoje e não quero observar as condicionais. Pois é, e ele continua dizendo, 8, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus o quê? Meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus também tem que dar fruto. E ele continua dizendo, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Jesus te ama, fala para quem está do teu lado, Jesus te ama com o mesmo amor que Deus o amou. Dá um glória a Deus aí, não é um amor qualquer não. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Aí ele continua, permaneçam no meu amor. Veja que Jesus sempre usa o verbo permanecer. Permaneça na minha palavra, permaneça em mim, permaneçam no meu amor. E ele continua dizendo, versículo 10, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, qual é a maneira de guardar, de permanecer no amor de Jesus? Guardando os mandamentos dele. O que são os mandamentos de Jesus? A sua palavra. E ele continua dizendo, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e por isso, eu estou colocando aqui um apóstolo, e por isso, por causa de eu guardar os mandamentos de meu Pai, eu permaneço no amor dele. Aleluia! E o versículo 11 diz, tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês. Olha aí, anda triste se quiser. Para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Você feliz com Jesus, Jesus feliz com você. Você pode aplaudir o nome dele mais uma vez? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você está ligado no que Deus está falando contigo nessa manhã? Como você ia se arrepender se você não pisasse aqui hoje? Glória a Deus. E para terminar, temos que conhecer a verdade de Deus para nós. Versículo 32, ele diz assim, aliás, volta no 31, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. E qual é a consequência disso? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Digo a glória a Deus. Essa verdade tem nome. Essa verdade se chama Jesus e a sua palavra. Diga aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, nunca vamos conseguir entender essa verdade apenas na teoria. Pelo contrário, devemos o quê? Experimentar a realidade da palavra de Jesus colocada em prática. Só vamos experimentar o efeito poderoso dessa palavra se colocarmos em prática. Ok? Esta palavra é a própria verdade. Lá aqui mesmo no Evangelho de João, Jesus, quando estava orando por nós, ele disse, Pai, santifica eles na verdade. A tua palavra é a verdade. E aqui Jesus está dizendo, e vocês vão conhecer a verdade, se vocês forem meus discípulos verdadeiros, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês, porque Jesus é a verdade que liberta. Diga glória a Deus. Porque a palavra, que também tem como sinônimo evangelho, o que diz em Romanos 1:17? Eu não me envergonho, aliás 16, eu não me envergonho do evangelho, ou seja, da palavra. E ele diz o porquê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E onde lê-se salvação, entenda-se também cura, libertação, alegria, prosperidade. Tudo que você possa imaginar está no pacote da salvação. Muita gente se engana, achando que salvação é apenas perdão de pecados. Perdão de pecados é a essência da salvação. Mas junto com isso está
estão todas as coisas que foram conquistadas por Jesus Cristo na cruz do Calvário, dentro do contexto da salvação. E ali tem a cura, ali tem a libertação, ali tem tudo que você precisa para viver a vida abundante que Jesus veio trazer, sendo livre para amar a Deus, sendo livre para amar a si mesmo, livre para amar as pessoas, livre para viver de uma maneira que você vai experimentar na prática, porque lembra que eu falei aqui no começo, o evangelho não é teoria, o evangelho é experiência real, experiência prática. Por que muita gente não vive isso na prática? Porque está esquecendo de fazer como Jesus ensinou. Está esquecendo de permanecer nessas palavras. Está esquecendo de depender dessas palavras. Está esquecendo de viver na íntegra essas palavras, em plena obediência a essas palavras. É a condicionante para que você possa, então, ver os efeitos práticos da manifestação do poder de Deus na sua vida. Não é verdade? Então, como a gente vê pessoas hoje, o que você está procurando? Eu quero mais poder. Eu quero mais poder do que você tem na palavra. Ah, aquela igreja não tem poder. Eu quero te dar uma notícia bacana. Bacana, a beça. Se você chegar numa igreja e alguém fizer isso assim, ó. Bom dia, meus irmãos. Deus seja louvado na sua vida. Jesus está aqui. Alguém pode dizer amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos ler então. De novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que essa tua palavra se cumpra na vida de cada um dos meus irmãos, se cumpra na vida da tua igreja, se cumpra na nossa vida. Meu Deus, muito obrigado pelo poder desta palavra que irá se manifestar na vida de cada um de nós. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Agora nos leve em paz, guardados pela tua poderosa mão, e domingo que vem estaremos de volta. Deus seja louvado, vá em paz, amém. Teve poder de Deus aqui ou não? É claro que teve, que o poder não está em pregador nenhum, não está em paletó nenhum, não está em objeto nenhum, o poder está aqui, ó. Se a palavra foi falada, não precisa ser gritada. Quer gritar, grita, de vez em quando eu grito. Mas se ela for falada em qualquer lugar, proferida em qualquer lugar, ali o poder de Deus vai se manifestar. Quem abrir o coração, estiver doente, vai ser curado. Quem estiver amarrado por alguma corrente vai ser liberto. Porque o poder emana da palavra, não é do pastor, não é de evangelista, não é de homem nenhum. E tem gente, pô, o pastor tal é cheio da unção. Todo mundo que lê a Bíblia tem unção, porque a unção está na Bíblia. E ela é transferida para a sua vida, a partir do momento que você está com ela e falando dela. É assim que funciona. Agora eu quero confundir palavra com exibicionismo, quero confundir palavra com um monte de coisa, quero usar objetos que, sinceramente, para a gente pensar. Então, meu irmão, fica ligado nisso, coloca essa palavra em prática, seja obediente a Jesus, vive essa palavra, porque é ela que vai te libertar de tudo aquilo que... Ah, mas eu não vivo pecando. Mas e você peca, mesmo sem saber. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai continuar pecando, apesar de sermos santos, de termos sido consagrados, declarados santos. Quando Jesus nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino de Deus, ali Ele estava nos santificando, nos separando das trevas e nos colocando na luz. Apesar de você ter sido santificado, você ainda vai pecar, porque você ainda está nesse mundo. Mas nunca se esqueça que nós temos um advogado que está junto ao Pai intercedendo por nós. E a Bíblia diz, se nós dissermos que não temos pecado algum, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Diga, purificar, libertar de toda injustiça e de todo pecado. Aplaudo o nome dele mais uma vez. Vamos participar da ceia. Glória a Deus. Aleluia. Só depende de você.